Imagina o momento em que o ar no escritório parece congelar, como se o teste parasse de fluir lá fora. Era uma manhã de outono em Lisboa, o sol filtrando pelas janelas altas do prédio na Avenida da Liberdade, onde a empresa de software Inovatec pulsava com o ritmo acelerado das startups portuguesas. João Mendes, o arquiteto de sistemas que havia construído os alicerces digitais daquela companhia, estava sentado à sua mesa, os dedos pairando sobre o teclado. Ele não estava codificando algo novo, estava revendo uma mensagem no chat interno: adia a tua apresentação para a próxima semana. A agenda dos executivos está apertada. Enviada por Miguel Costa, o gerente ambicioso que subira na hierarquia pisando em ombros alheios. João sentiu um aperto no peito, daqueles que os portugueses conhecem bem, o peso da ingratidão, como um fado que ecoa sem ser cantado. Ele havia passado noites em claro, sacrificando jantares com a família em Cascais, para criar o framework de custódia que mantinha os dados seguros, invisível mas essencial, como as fundações de uma casa antiga no bairro Alto. O silêncio começou aí, sutil como um nevoeiro que sobe do rio. João não reagiu imediatamente. Em vez disso, mergulhou nos logs do sistema, aqueles registros frios que contavam histórias que as pessoas preferiam ignorar. Às 3h12 da madrugada, um acesso não autorizado, Miguel havia clonado o branch principal, alterado ligeiramente o código e marcado como seu. Streamlined, chamara-lhe, como se simplificar fosse inovar, mas João via a verdade, era roubo disfarçado de eficiência. O coração de João acelerou, não de raiva explosiva, mas de uma dor profunda, acumulada ao longo de anos vendo o seu trabalho ser apropriado por quem só sabia sorrir em reuniões. Em Portugal, onde o respeito pela autoria é lei, protegido pelo Código do Direito de Autor, João havia embutido cláusulas no licenciamento do sistema, aprovadas pelo Departamento Jurídico anos antes, quando a empresa ainda era um sonho em papel. Cláusula 8.4c, violação de representação custodial aciona bloqueio de auditoria. Não era vingança, era proteção, como um pescador que reforça as redes contra a maré traiçoeira. Enquanto o escritório zumbia com conversas banais sobre o fim de semana no Algarve, João pausou o stream principal. Não o destruiu, apenas o suspendeu, como quem segura a respiração numa discussão acalorada para não explodir. Os seus olhos fixaram-se no ecrã, revivendo as noites solitárias de programação, as chamadas perdidas da esposa que entendia mas sofria em silêncio. Miguel, com o seu sorriso falso de quem vem de uma família influente no Porto, havia apresentado o trabalho de João como seu numa reunião de investidores, excluindo-o do calendário partilhado. A traição cortava fundo, e quando traumas antigos de João, o pai, um engenheiro civil que vira projetos roubados por sócios desleais, deixando a família à beira da ruína. Não repitas os erros dos outros, pensou João, citando um provérbio português: quem semeia ventos, colhe tempestades. Ele arquivou um relatório interno, anexando os logs de acesso, sem uma palavra de acusação. Apenas fatos, frios e irrefutáveis. A tensão crescia devagar, como o calor de um dia de verão em Évora. Ao meio-dia, chamadas perdidas de colegas que normalmente resolviam tudo por e-mail. Algo está estranho no sistema, diziam em sussurros nos corredores. João verificou os dashboards. Tudo parecia normal, mas por baixo, o framework aguardava verificação. Miguel enviou outra mensagem: vamos falar na próxima semana. Decisões foram tomadas no roadmap do MVP. Sem emoji, sem contexto. João sentiu o estômago revirar, era a confirmação da exclusão, como ser apagado de uma fotografia de família. Ele não gritou, não confrontou. Em vez disso, desativou 3 tokens admin legados, aqueles que Miguel insistira em manter para emergências. O sistema não alertou ninguém, apenas parou de responder, como uma amizade traída que se afasta em silêncio. João fez café, observou Miguel rir com a equipa de marketing, a voz alta e confiante, como quem acha que o mundo gira ao seu ritmo. Mas por dentro, João sangrava, anos de lealdade, trocados por ambição barata. Pela tarde, os primeiros sinais de pânico. Engenheiros notavam atrasos na sandbox, timeouts inexplicáveis. Ei, o Core Stream está com problemas, perguntou um colega via DM. João não respondeu, documentou, arquivou. A dor o impulsionava, não era só o roubo, era a humilhação de ser invisível, como tantos trabalhadores portugueses que constroem impérios para outros colherem os louros. Às 17h, Miguel tentou um commit final, marcando o clone como versão definitiva. Foi o gatilho, seção 9.3 do acordo de infraestrutura ativou-se automaticamente. João revogou o token de Miguel remotamente. O sistema não colapsou, apenas congelou, endpoint sem resposta, dashboard cinzentos. Pior que um erro vermelho, o cinzento é o vazio, o desconhecido que paralisa.
Dois engenheiros debatiam no chat, isto é altagem parcial. As rotas API estão limpas, mas sem eco. João baixou os logs, watermarcados com a sua chave de scroll, e fechou o laptop. Não era malícia, era o sistema protegendo-se, como a lei portuguesa que defende a propriedade intelectual com rigor, sem piedade para plagiadores. No carro, estacionado na garagem subterrânea, João observou o edifício iluminado. Imaginou Miguel culpando a equipa, fingindo inocência. O heartbeat do sistema, a assinatura que João havia codificado, estava ausente no clone de Miguel. Às 18h03, o primeiro ping oficial, custódio admin, podemos resetar ao vivo. A resposta automática, stream custodial pausado. Erro de autenticação ID 1342. João não interferiu. A traição de Miguel ecoava na sua mente, misturando-se com memórias de noites solitárias, o stress que o levara à terapia discreta, comum entre profissionais sobrecarregados em Lisboa. Ele não queria destruir, queria justiça, o reconhecimento que a sociedade portuguesa valoriza, onde a honra é moeda corrente. O dia do lançamento devia ser festivo, com brindes de vinho do Douro e refrescos constantes de métricas. Em vez disso, era um silêncio opressivo, como uma igreja vazia em dia de santo. João chegou cedo, apesar de o seu nome ter sido removido do brief de rolo por Miguel. Às 8h52, o primeiro check-in, alguém mais a receber nulos da API de pagamentos. Às 9h01, sandbox ok, live sem eco. Às 9h09, os dashboards vazios no ecrã grande. Miguel chegou às 9h17, cheio de energia, vamos ver o tráfego. Silêncio. Um engenheiro apontou para o vazio. Não há instância mirror a carregar, disse Tiago, um dev calmo de Coimbra. O branche que depelaste é uma casca vazia. Miguel piscou, o quê? João observou de longe, o peito apertado pela dor acumulada, anos construindo, para isto. O sistema, com validação de paths divididos, fazia os ficheiros desaparecerem sem a chave custodial. Às 9h26, o lead QA, quem removeu o Corurite JS? Pede token scroll. Miguel, o que raio é core custodial? O telefone de João vibrou, mensagem de André, o seu antigo pupilo, ele não sabe. Não sabia. Miguel nunca lera as dependências, ignorara o footer da licença. Às 9h41, Finanças questionava o portal de clientes. Às 9h45, o primeiro ticket de cliente. Às 10h05, Miguel no corredor, voz baixa mas crescente, alguém tocou na estrutura de routing. Estava lá ontem. Não, Miguel. Testaste um clone, o real não atua para falsificações. João bebeu café morno, lendo um livro, enquanto o sistema funcionava como planeado. A dor o consumia, a traição não era só profissional, era pessoal, como perder um amigo de infância por ganância. A chamada veio na segunda-feira, educada como um advogado lisboeta, estamos a rever a cláusula 8.4c do acordo de custódia. Podes explicar a tua interpretação? João sorriu internamente, não há interpretação quando se é o autor. Enviou ficheiros, o acordo destacado, transcrições de chat, relatório de versão. Legal já tinha tudo há 72 horas, via pacote scroll automático. Sinais de FALU, gira atualizado para em hold, revisão custodial. Um canal Slack privado, reatribuição compliance Core Stream. Alguém perguntou, quem é o dono técnico do Core Stream? Resposta, João Mendes, arquiteto e custódio até 2026. Legal confirmou, time estamos scroll alinhado. Sem brecha, apenas execução. Era o martelo caindo, quieto como uma sentença no tribunal da relação. Miguel não contactou, sabia. João não celebrou, era verdade emergindo, como o sol após a chuva no Minho. A dor impulsionava, a reação não era ego, era cicatrização de feridas antigas. Ouviu os passos de Miguel no corredor, pesados como culpa. Porque o meu badge e contas não funcionam, exigiu. João ergueu os olhos, calmo, não mencionei. Controle custodial reverte ao arquiteto em caso de brecha. Miguel piscou, saiu em silêncio. O sistema gira, acesso revogado às 7h43. João verificou logs, tudo verde. O escritório mudara, silêncio de algo rachando. A dor de João suavizava, não era vingança, era equilíbrio. O memo veio às 10h12, diretrizes de transferência custodial, enforcement de imediato. Linguagem limpa,
Infraestrutura sob licença custodial privada não pode ser alterada sem contrasinal do arquiteto. Murmúrios espalharam-se. Miguel foi reatribuído, código para armadilha legal. Convite de reunião às 14h08, só com o CEO. No 14º andar, o CEO, exausto. O que é preciso para reinstaurar o Core Stream? João deslizou uma página. Termos claros, reconhecimento custodial até 2026, com assinatura em forks, audits trimestrais, sucessor nomeado por ele. O CEO assentiu, construíste algo sólido. João saiu, o peito mais leve. Os documentos foram assinados na sexta, quietos. Mas João não voltava. Entendido, disse o CEO, surpreso. Recomendação, André. Ele é estável, ouve mais que fala. O CEO concordou, manterás oversight. Licença ativa, revisões trimestrais. André assumiu, primeiro depo limpo. João sorriu, às vezes, o melhor lugar é fora da mesa. No fim do trimestre, Core Stream Online, estável. André brilhava, mentorando juniores. Texto no admin, Framework Custodial V3, 0. Licença AJ, Mendes até 2026. Ninguém tocava. Miguel sumiu, provavelmente noutro pitch. No offsite, uma linha, respeita limites do sistema ou ser bloqueado. João bebeu café, olhando a janela. Controlo é quieto, uma cláusula no fundo de um ficheiro, o silêncio entre cliques, quebrado só ao cruzar a linha invisível.